Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja lá a hora que você estiver assistindo essa live depois que ela for ao ar. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 36 anos. Não só aqui em Belo Horizonte, mas em São Paulo, Araxá, agora Itabira e diversas capitais brasileiras. Nesse momento de pandemia, nessa dificuldade toda que o mundo inteiro enfrentou, o Sempre um Papo se recolheu. Nós fizemos edições todas dentro de estúdios, em lugares fechados. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco, de cabelos e barba grisalhos. Afonso usa um óculos de haste preta, uma blusa branca e calça jeans azul escuro. Mas é nossa tarefa, a gente cumpriu bem e agora é hora de mudar. O convidado é o escritor português José Luiz Peixoto. Ele é um homem branco, de cabelos grisalhos e sem barba. José Luiz está usando uma camisa de botões cinza escuro e uma calça jeans azul. Afonso e José Luiz estão sentados em frente a prateleiras com livros e artigos de decoração. E hoje eu estou aqui em Belo Horizonte com Zé Luiz Peixoto, meu queridíssimo amigo. Peixoto, muito obrigado. Obrigado também. A gente. Tomando essa iniciativa, Peixoto autografou o seu livro editado pela Companhia das Letras, Autobiografia, que será também motivo da nossa conversa de hoje. E agora a gente veio aqui para dentro da Livraria Quixote, do Alencar e da Cláudia, a quem eu agradeço. Muitíssimo obrigado. Tem aqui um pequeno grupo dentro da livraria de aproximadamente 150 pessoas. Brincadeira. Alguns poucos convidados, Celso Adolfo, muito obrigado, Zezé que veio lá de Lisboa, Sueli Machado do Primeiro Ato, que tem até uma surpresa aqui para nos dar. Muito obrigado pela presença de todos. Minha equipe do Sempre um Papo também está toda aqui, preparados para enfrentar esse momento novo, mas sempre com muito cuidado, cumprindo todos os protocolos que exigem, porque a principal pessoa que a gente tem que pensar é no próximo. A gente também, mas no próximo. Então, muito obrigado. Vamos dar início a mais essa edição. Essa edição do Sempre um Papo, essa série de eventos que a gente inicia agora, se viabilizou através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, pela Uzi Minas e pela CEMIG, com o apoio da Rede Mater Dei de Saúde. Muito obrigado. Bem, agora eu passo a palavra para o Zé Luiz Peixoto, que, é claro, preparou uma palestra de aproximadamente 6 horas. A gente vai passar esse percurso aqui ouvindo ele. Olha, não me provoques, porque eu acho que era capaz de ficar aqui a falar durante 6 horas. Sabes, acontece-me uma coisa que muitas vezes, para mim, falar parece que há alguma coisa dentro de mim que se quebra, e quando essa coisa se quebra, então eu falo torrencialmente. E normalmente isso acontece quando eu já estive a falar antes, que foi o que aconteceu aqui nos autógrafos. E por isso, se me provocas, eu começo a falar aqui, pego neste livro, pego neste e passam 6 horas. Zé, eu tenho que te agradecer. Essa decisão de tomar essa atitude, de fazer essa coisa diferente, foi graças a você. Para a gente é uma honra, a gente se conhece há tanto tempo, né? E também isso contou. Sim. Sua presença, a sua literatura, a sua importância no cenário literário hoje. Eu não deixaria de estar com você presente. Gostaria. Não, e eu fico muito contente também. Já ontem em São Paulo tive a oportunidade de estar na livraria Megafauna, e também aí foi um evento que também chegou num momento depois de um período em que não se tinha feito nada, porque acho que é importante também que de alguma forma
consigamos encontrar formas de lidar com a situação que estamos a viver e de irmos um pouco avançando. Sabes que tudo isto que nós vivemos ainda é muito difícil termos ideias assim completamente acabadas, não é? Porque tem sido uma situação absolutamente extraordinária, provavelmente a maioria de nós nunca imaginou que iríamos passar na nossa vida, mas em certos aspectos, curiosamente, eu até consigo, claro, ao nível da minha experiência pessoal e exclusivamente nesse âmbito, consigo encontrar alguns aspectos positivos. E acho que não é mau fazermos esse exercício. Por exemplo, por conta da pandemia, escrevi e publiquei este livro, que se chama Regresso a Casa, e que seguramente não tinha existido se não tivesse acontecido de termos todos ficado fechados em casa e termos todos tido aquela quarentena completamente inesperada e que, no meu caso, interrompeu a escrita de um romance no qual eu vinha trabalhando e depois acabou por ser a poesia que me deu até um certo ar e um certo horizonte e que para mim teve muito valor, porque a poesia foi muito importante no meu caminho, mas incrivelmente eu não publicava um livro de poemas há 12 anos. Apesar de que grande parte da sua bibliografia é de poesia. Né? Não, este foi o meu quarto livro de poesia, mas efetivamente é uma coisa que para mim é muito forte e que me toca muito, que é o quanto a minha poesia continua viva. Eu encontro constantemente pessoas que me falam dos meus poemas, sim, pessoas que fazem trabalhos à volta dos meus poemas, como estávamos aqui a falar há pouco, músicos que cantam poemas, e isso é extraordinário. Até porque eu vou-te confessar uma coisa, eu considero-me um poeta um pouco limitado. E aliás, este livro de poesia, O Regresso a Casa, para mim foi quase uma aceitação de que a poesia que eu consigo escrever não é qualquer poesia. É aquela, naquela voz, com aquela forma. Não quer dizer que não vá haver alguma evolução, mas sinceramente eu acho que uma das coisas que me estava um pouco até a travar no âmbito da poesia era eu achar que precisava de escrever alguma coisa que fosse completamente diferente daquilo que eu tinha escrito até aí. E foi neste período em que eu senti que queria escrever um livro que fosse até confortável, que fosse um livro que desse algum conforto, não é? A quem o lesse, que eu fui justamente àqueles temas e àquelas formas com as quais eu me sentia mais à vontade e que, incrivelmente, tinham muito que ver com o que eu já tinha escrito há 12 anos e há 19 anos, que foi quando publiquei o meu primeiro livro de poesia. O título é uma espécie de síntese do seu trabalho, né? Sim. O Regresso à Casa é uma constante na sua obra, sim, né? Sim, com Galvez, com Morreste-me, de certa forma. É verdade. Né? A primeira frase do Morreste-me é regressei hoje a esta terra agora cruel, a nossa terra, Pai. Ou seja, fala justamente disso, de um regresso. E o livro Morreste-me, aliás, existe um poema neste livro que se chama Morreste-me, porque efetivamente tinha de falar também desse regresso, não é? Que para mim tinha muita importância. Regresso, inclusive, numa situação de absoluto confinamento. Sim. O que também impôs um ritmo mais ainda individual, sim, aos poemas, no sentido de retornar às suas casas interiores. Né? Sim, o livro, aquele que eu considero que foi o primeiro poema do livro, e que não foi exatamente o primeiro, porque depois, quando comecei a construir o livro, achei por bem incluir alguns que já tinha, mas que são residuais, porque a grande maioria do livro foi escrita naquele período, e o primeiro eu escrevi justamente a propósito da pandemia. E até, curiosamente,
tem bastante que ver com esta situação que eu acredito que se irá manter mesmo quando nós já voltarmos a ter, não é, toda a liberdade de circulação, porque efetivamente descobrimos estes meios, estas formas de comunicar que nos permitem estar aqui a falar com pessoas que estão a milhares de quilómetros que estão desta livraria e era uma tecnologia que já tínhamos, mas que ainda não utilizávamos completamente. E então esse poema... Só falando disso, eu vou esquecendo das coisas e vou lembrando no caminho. Essa edição está sendo transmitida em cross-spotting, né? Ou seja, em transmissão simultânea, com o Facebook da Companhia das Letras, com a editora Quetzal, sua editora de Portugal, na sua página pessoal e nas redes da The Book Company em Portugal e África. Quer dizer, são expansões e possibilidades que o Sempre um Papo faz isso há cerca de 25 anos. É importante também, a gente também tem uma certa habilidade nisso. Desde há 25 anos a gente grava os programas, transmite via redes sociais e os deposita aí, nesse espaço que você está assistindo, que é o YouTube. Falando nisso, o nosso YouTube está quase chegando em 100 mil inscritos. Então, cadastre-se aí, assine. E já dizendo também, quero agradecer as pessoas que estão aqui no chat. Então, quem quiser, inclusive, participar, por favor, entre no chat. Tem aqui a Sara Ramos, o Lourenço Moura, Dolores Jardim, Rita, Roberto Cabral, boa noite, Isabela Goulart, muito bom ter o Peixoto no Brasil, também acho, está aqui do nosso lado. Estou lendo, Roberto Cabral está lendo sobre a sua autobiografia, Valéria, enfim, Paulo Vieira, enfim. Não digas que é a minha autobiografia, porque esse eu acho que é o maior equívoco que esse livro propõe. Né? Sua autobiografia. Mas deixa-me só dizer que o poema que eu me referia é um poema que tem este primeiro verso que diz: olhamo-nos nos olhos pela internet, porque efetivamente, pronto, essa forma de ligação também ganhou bastante com esta situação que atravessamos e tomara que nós sejamos capazes de retirar o melhor disso e conseguirmos transformar também estas tecnologias numa forma de encontro e não de uma forma de isolamento, na verdade. É uma forma de democratizar a informação. Acho que qualquer pessoa do mundo, Principalmente, não digo nem nas redes sociais, que tem que se inscrever e ali é complicado. Mas no YouTube, não. você abriu a tela, Você já assiste em qualquer lugar do mundo. Mas sabes que também há alguns perigos nisso, porque muitas vezes também se propicia uma forma de informação que é bastante superficial, que é bastante imediata e, de certa forma, a literatura é o contrário disso. Não é? A literatura, ela propõe um olhar demorado, sem pressa, propõe a reflexão, propõe a absorção, propõe um certo esforço e nós temos de estar preparados para fazer esse esforço, porque esse esforço depois ele é recompensado com a nossa transformação, com a nossa interiorização também daquilo que estamos a receber. A proposta da literatura é basicamente a proposta da concentração. E as redes, a proposta é a distração. Sim, sabes que há uma ideia que se diz que caiu na internet, fica para sempre. E eu acho que é exatamente o contrário. Acho que a internet não é o para sempre, ela é a dissolução. Porque, repara, as coisas elas sucedem-se tão rapidamente. Efêmero. Aquilo que dominava a internet a semana passada hoje é completamente ultrapassado e já ninguém quer saber, já ninguém entende como é que aquilo foi tão relevante e por isso eu acho que o que cai nos livros é que fica para sempre, na verdade. Olha, antes da gente entrar para a sua autobiografia... Não é minha. Eu queria só puxar, já que você tocou no assunto do regresso à casa, O grupo de dança Primeiro Ato fez uma homenagem para você. As crianças e jovens, espontaneamente, para uma das atividades do grupo de dança do Primeiro Ato. A Sueli Machado está aqui, eu até pedi para ela fazer um depoimento, mas não fez, mas tudo bem. Estou reproduzindo suas palavras. Sueli fez espontaneamente essa performance, digamos assim, em cima dos poemas.
do regresso à casa, isso tem uns 6 meses, né, Sueli? Mais ou menos, durante a pandemia mesmo. E Matheus está no ponto? Então nós vamos colocar no ar aí para vocês assistirem, é homenagem. A tela mostra o título do vídeo, Mulheres Desenhando Mulheres, da Turma Contemporânea Elementar 2, da professora Marcela Rosa, do Centro de Dança Primeiro Ato. O vídeo narra o poema através de performances de dança. Olhamos-nos nos olhos pela internet. Eu transmito-te este domingo à tarde a voz do vizinho através da parede. Tu transmite-me a distância que existe depois do que consigo ver pela janela. Durante a noite, mudou a hora e, no entanto, continuamos no tempo de ontem. Como errar esse domingo? Não podemos garantir que amanhã seja segunda-feira. O futuro perdeu-se no calendário. Existe depois do que conseguimos ver pela janela. O futuro diz alguma coisa através da parede, mas não entendemos as palavras. Lavamos as mãos para evitar certas palavras. E mesmo assim, nesse tempo raro, repara, tu e eu estamos juntas nesse verso. O poema é como uma casa, tem paredes e janelas, é habitado pelo presente. Olhamos-nos nos olhos pela internet, estamos verdadeiramente aqui. O poema é como uma casa, e a casa protege-nos. José Luiz Peixoto, Regresso à Casa. Eu quero mais do que 2 goles de café, do que um beijo da tarde. Eu quero mais ser qualquer coisa que arde, passada aqui, passada ali, levada assim depressa. Eu quero mais do que uma casa, uma criança, outra ideia de esperança. Eu quero mais continuar minha dança, um passo aqui, um passo ali, não ser uma promessa. Eu sou mulher e isso só me amplia, não cabe numa palavra. Por tudo que acerta, que erra, eu sou mulher, porque carrego uma flecha que aponta pra uma pergunta. Por tudo que abre, que fecha. Voltamos? Com a palavra, Zé Luiz Peixoto. O quê? Com a palavra, Zé Luiz Peixoto. Com a palavra? Tu, não sei, mandas-me assim a palavra, eu fico com a palavra, não sei o que é de fazer com a palavra. Não, é intenso, sabes? Cada vez que há a oportunidade assim de ver um trabalho feito a partir do trabalho, é muito forte, porque no fundo o que acontece é uma interpretação que naquele momento é concreta, mas que de certa forma simboliza o grande mistério que para mim são todas as interpretações. Porque quando se coloca um livro no mundo, ele vai à procura de gente que o leia, e nós nunca sabemos exatamente o que é que essas pessoas vão ler lá. Nós suspeitamos, e quando vemos assim uma concretização, dá até um certo pudor, não é? Mas sabes, eu já publiquei o meu primeiro livro há mais de 20 anos e já andei muito aí no mundo,
então já sou um pouco despoderado agora. Já aceito assim estes momentos com alguma ligeireza e com algum desprendimento. Ou seja, sinto-me honrado por haver alguma coisa minha ali, mas sei também que o principal do que está ali não é meu, é delas. E isso é maravilhoso, é fantástico, transcende-me, não é? E é bom nós também termos assim na vida coisas que são maiores do que nós, não é? Zé, eu estava brincando, eu estava pensando aqui. Eu fiz uma relação breve do que você faz: romance, conto, novela, teatro. Terminei agora uma peça de teatro que vai estrear em março. Poesia. Eu vejo poema até muito no seu texto de romance. O que te move? Qual é o seu leitmotiv? Não é fácil responder, sabes? Porque hoje em dia, para mim, esse trabalho de expressão, ele é indissociável de mim, sabes? Eu não consigo imaginar como é que seria a minha vida se eu ficasse de repente destituído da capacidade de comunicar. O que é possível, acontece. Mas para mim seria a morte, porque na verdade esse é um aspecto enorme da minha vida. E para ser sincero, não é essa, digamos, essa pulsão, ela não é verdadeiramente de um género ou de outro género. Ou seja, aquilo que me leva a escrever um romance não é muito diferente daquilo que me leva a escrever um poema. Ou literatura infantil. Sim, ou literatura infantil, ou uma peça de teatro. E isso tem que ver com, no fundo, pronto, é muito difícil dar uma resposta que seja assim nova, mas eu sinto que não é muito diferente responder a essa pergunta, não é muito diferente de responder à pergunta de porque é que vivo, não é? Porque é que todas as manhãs acordo, porque é que... eu acho que implicitamente nesse ato de escrever estão uma série de crenças fundamentais que têm que ver com o meu entendimento do mundo e da vida e que têm que ver com a existência dos outros. Eu acho que a minha vida ela está em rede, está completamente ligada com a existência dos outros, não é independente da existência dos outros, e tem que ver com, não é, com alguma coisa muito grande à qual todos nós pertencemos. Bom Reste-me, Galveias, são romances profundamente interiorizados com a sua realidade local, onde você morou, as suas memórias. E eu vejo esse meu amigo Zé Luiz Peixoto rodando o mundo com uma leveza, né? Com uma disponibilidade, porque é verdade, tem que ter uma disponibilidade de alma também, não só profissional, para fazer o trajeto que você está fazendo na sua vida, né? Você recentemente estava em Dubai, depois foi para o High Festival em Cartagena, né? Na Colômbia. De inveja, porque eu já vou lá há 5 anos, não foi esse ano, morri de ódio. Depois Caribe, né? E agora São Paulo, Rio e Belo Horizonte em dias seguintes. Como é que tá? Como é que é essa disponibilidade para o mundo que você se colocou? Bem, olha, para já é uma disponibilidade que existe porque as pessoas que me são mais próximas, todas elas já sabem que é assim. Uma parte delas, quando nasceram, os meus filhos, nomeadamente, já era assim. E isso também por enquanto, é algo que faz parte da minha vida, é um objetivo da minha vida, há algum tempo alguma pessoa me dizia se era um vício. Não sei se é um vício, mas na verdade é algo que eu quero ter na minha vida, essa sede
Sabes, eu acho que das várias idades, nós temos de ter muito cuidado para que uma idade não seja uma anulação das anteriores e que não seja uma substituição, porque todas as idades têm alguma coisa que é muito útil. E uma idade que para mim me marcou muito, aliás, aqui Belo Horizonte, eu já conhecia Belo Horizonte antes de cá vir pelos Sepultura, por exemplo, não é? Foi uma banda importantíssima para mim no meu crescimento. Mas dizia, uma idade muito importante para mim é a adolescência. A adolescência, que para mim foi muito ligada à música pesada, a uma estética assim, de certa forma, subversiva, e eu sempre tentei manter na minha vida esse entusiasmo que eu sentia nessa idade. É claro que, às vezes, hoje em dia, é um esforço. Nessa altura era absolutamente natural, era uma fonte, não é? Onde jorrava entusiasmo noite e dia. Mas eu acho que esse entusiasmo é fundamental, essa vontade de ir lá e ver, essa vontade essa sede, não é? Porque nós precisamos sempre de manter esse desejo, nós precisamos de manter essa vontade de nos surpreender com o amanhã, de não acharmos, já sei tudo, não quero ir à Colômbia porque já sei como é que é, não quero ir à Polónia porque já imagino como é que é. Não, eu quero ir lá e quero conhecer as pessoas e quero falar com elas e quero trocar coisas com elas. Mas Dublin é bonito, né? Dublin é bonito. Olha, uma cidade onde eu nunca tinha ido e é uma cidade super literária e que me marcou bastante e que eu estive agora há algumas semanas pela primeira vez e, claro, a partir de Portugal não é tão difícil assim e eu pensei, como é que eu nunca tinha vindo aqui, não é? Já tinha vindo várias vezes a Belo Horizonte e nunca tinha ido a Dublin. Sabes que Belo Horizonte para mim é uma cidade muito especial no Brasil porque é a primeira cidade do Brasil onde eu vim. Foi uma história muito engraçada. Essa história por causa da Sepultura? Não. Foi muito engraçado, porque na época, em 2003, vai fazer 20 anos no próximo ano, um dia recebo um telefonema do Walter Ugumem, que eu já conhecia há bastante tempo. Na altura ele era editor de um livro de poesia que eu tinha. Era o meu primeiro livro de poesia. E o Walter, na altura, ainda ele não tinha publicado prosa, ele era só um autor de poesia. Ele só tinha publicado livros de poesia. Ele não pôde vir e te convidou? Não. Ele podia vir. E vinha um poeta e um prosador. E o Walter era o poeta. E o prosador teve um problema de saúde e não pôde vir. Então o Walter ligou-me a perguntar, não queres ir ao Brasil? Na altura nós não fazíamos diferença entre os pontos do Brasil, né? Eu nunca tinha vindo ao Brasil. E queres vir? Houve aí um autor que não pode vir e tal. E eu disse logo que sim e comecei logo a preparar-me para vir. E depois foi engraçado porque durante todo o tempo que estive cá chamaram-me sempre o nome desse autor. Foi difícil dizer às pessoas que eu não era aquele autor. Você lembra o nome? Mas lembro. É um autor importante em Portugal que é o José Vial Motinho. Vial Motinho. E eu fiquei com ciúme agora que eu pensei que fosse comigo que você veio primeiro. Não. Foi no festival da já existia sempre um papo. Sim, foi. Na Serralharia Sousa Pinto. Mas você consegue escrever em hotel? Consigo. Na verdade, para mim é até bastante... neste momento, escrever em movimento é bastante confortável para mim, porque até me ajuda um pouco a manter uma linha, não é? A manter uma estabilidade dentro dessa instabilidade que é a viagem. E para mim é bastante tranquilo. Todos os tempos de espera nas filas de check-in utilizo para pensar no que estou a trabalhar no momento e é bastante tranquilo. E depois também como sou um anónimo, não é? Na viagem existem momentos de grande solidão e então essa solidão é bastante útil para escrever. Vamos falar da sua não autobiografia. Sabes, eu ontem estava a dizer em São Paulo, e é verdade,
esse romance, autobiografia, até ao momento, isto não é muito boa publicidade, mas é o que é, foi o meu romance que menos exemplares vendeu, assim, desde que, pronto, no momento, ele foi publicado em 2019, e eu acho que uma das razões para isso deve ter sido pelo facto das pessoas pensarem que é a minha autobiografia. Velho, você não faz, e elas pensam, não estou interessado em ler a autobiografia dessa pessoa. É engraçado porque o Cristiano Ronaldo, ele tem biografias desde os 20 e poucos anos, mas enfim. Mas não é efetivamente a minha autobiografia. Mas é uma homenagem ao José, que eu já li o livro, e que faz honra aos 100 anos que ele está comemorando. Sim. E na verdade este livro está a ganhar agora uma nova vida. Eu até fico super contente que ele tenha esta edição tão bonita da Companhia das Letras, e que eu já tinha visto, olha, lá está, eu já tinha visto na internet, mas ao vivo tem muita diferença. José Luiz Peixoto segura nas mãos o seu romance Autobiografia, editado pela Companhia das Letras. Também tem ajudado um pouco a que o livro seja descoberto por algumas pessoas, o que me deixa bastante contente. Bem, também deixa-me acrescentar que, apesar desse livro ter tido menos leitores do que outros, isso não me incomoda, porque Mas fala do livro. os meus livros são muito lidos. A ideia desse encontro imaginário com o José, tendo convivido tanto tempo com ele, né? Sim, bem, para mim foi um processo assim um pouco sensível. Vamos ver, eu já tinha escrito muito sobre, por exemplo, a minha família, pessoas que existem, que me são próximas e que depois, colocadas ali no papel, acaba por ser também um trabalho que tem de se ter muito cuidado ao fazê-lo, não é? Mas no caso do José Saramago, isso ainda era mais delicado, porque, claro que o José Saramago, de certa forma, pertence a muita gente. E ao mesmo tempo, também, claro, até as pessoas que lhe são mais próximas também podiam ficar um pouco melindradas com alguma espécie de expropriação, ou com alguma situação ali mais transgressiva. Mas olha, devo dizer que a própria Pilar del Rio, ela depois, mais tarde, quando leu e quando falámos sobre isso, eu percebi que ela até estava disponível para que eu tivesse ido mais longe no trabalho ficcional sobre o... da Pilar. E depois há uma outra coisa, que é, como é evidente, a Pilar, não há nada que eu lhe possa ensinar sobre o José Saramago, não é? Ela sabe infinitamente mais do que eu acerca do José Saramago. Por isso, como é evidente, ela compreende bem que se trata de um jogo literário e que se trata de um jogo que toma aqueles dados daquela pessoa, alguns episódios reais também da vida de José Saramago, mas que depois os mistura numa proposta que tem, claro, muita ficção e muitas ideias e muito jogo, não é? E qual foi o papel do Saramago na sua história? O Saramago fez com que eu esteja aqui. Sem o José Saramago eu não estava aqui. Não sei se... Acredito que tivesse continuado a escrever, mas não sei que forma teria sido a minha vida, não é? Porque, em certa medida, a minha vida literária, a minha carreira, se quisermos colocar nesses termos, é praticamente o oposto daquela que foi a do José Saramago, não é? Porque o José Saramago, com a minha idade, ele ainda não tinha escrito nenhum dos romances mais emblemáticos. Com a minha idade, ele só tinha publicado o romance Terra de Pecado, que publicou com 25 anos, e que não foi tudo aquilo que ele esperava, e depois, inclusivamente, houve a escrita do livro Claraboia, que foi um pouco traumática pela rejeição que ele sentiu por parte do editor, e que contribuiu para que ele estivesse todos aqueles anos sem escrever
e que depois, quando finalmente escreveu, não é, abriu aquela barragem, ele se tornou no escritor que hoje conhecemos, e é muito impressionante esse caminho, porque ele foi já bem depois dos 50 anos que ele começou, de certa forma, a escrever. E em 20 anos ele ganhou o Prémio Nobel. É muito incrível, porque, claro, hoje, apesar de tudo o que estávamos a falar, da pandemia e tudo isso, é extraordinariamente mais fácil atravessar este oceano do que era no início dos anos 80, quando José Saramago publicou livros como Memorial do Convento, por exemplo, e efetivamente esses livros imediatamente chegaram aqui ao Brasil e tiveram reconhecimento imediato, e depois a muitos outros países também. E isso é um fenómeno, até sob o ponto de vista mais de carreira e da forma como todas estas coisas se processam, muito, muito fora do comum. Mas você também está publicado em muitos países, né? Sim. Você lembra? Sim. É engraçado porque eu cada vez que me fazem essa pergunta, eu penso sempre, hei de fazer uma lista e hei de ver quais são. Eu procurei a lista, mas vamos lá. Sim, mas não, para mim é muito interessante. Por exemplo, todos os meus livros estão publicados fora de Portugal. Não todos em todos os países, mas todos aqui no Brasil são poucos já os que não estão publicados. Mas noutros países, com tradução, também há alguns. E curiosamente um livro que tem feito um caminho muito interessante e que é sempre muito marcante é justamente aqui o Morreste-me, não é? Porque o Morreste-me... Tem uma trajetória, parece que individual, saiu de vocês. Sim, e imagina... José Luiz segura nas mãos o seu livro Morreste-me. Por exemplo, é o meu único livro publicado na Coreia, é o meu único livro publicado na Arménia, Turquia. Na Turquia tenho outros livros também, mas tenho, por exemplo, esse livro na China. Olha, na China foi uma coisa absolutamente incrível, porque na China passou num programa de televisão chamado O Leitor, em que convidam pessoas ou famosas ou pessoas com uma história incrível para lerem um excerto de um livro. E houve um rapaz lá que, imagina, que o pai descobriu que tinha cancro, como nós dizemos em Portugal, ou câncer, como se diz aqui no Brasil. O pai descobriu que tinha câncer nos pulmões, e quando ele descobriu isso, ele começou com o projeto de correr 100 maratonas. E chegou a correr, se não estou em erro, mais de 60 antes de morrer. E o filho vai agora completar as maratonas que o pai não chegou a correr. E o filho foi a esse programa no primeiro canal da televisão pública, né, da China. Tinha pouca gente. Né? Sim, só cerca com... Bem, eu não vou dizer, é um número incrível. 150 milhões. Mas o filho foi lá e leu alguns excertos do livro. Foi uma coisa extraordinária. Eu estava em Portugal a ter ecos disso, e era incrível, porque era à minha volta ninguém sabia que isso tinha acontecido, não é? Porque não é, a China e o Ocidente vivem em realidades muito separadas, mas ao mesmo tempo eu ficava impressionado com o que estava a acontecer. E esse foi, por exemplo, um exemplo assim extremo, não é? Pronto, eu tentei contar à minha família o que é que estava a acontecer, mas é tão incrível que não dá para ter dimensão. Foi extraordinário. Depois eles pediram-me e fizeram um especial do fim de ano desse programa, e eu fiz uma mensagem para esse rapaz que passou também lá na televisão, e também eu li um excerto do livro. Incrível, não é? Quer dizer, imagina, eu escrevi este livro com 21 anos. Na altura eu nem sabia que estava a escrever um livro.
4 anos depois eu decidi publicá-lo e eu publiquei uma edição de autor, ou seja, eu não tinha nenhuma editora para ele. Pensar que depois ele chega a lugares como esses, pronto, é tão extraordinário que nem há palavras, não é? Lançar uma garrafa no oceano e ela ir parar a Marte. E teatro, você consegue, através da relação cordial que você estabelece com os diálogos nos romances, transportar isso para o mundo do teatro? Como é que está sendo essa experiência? Bem, sabes, o teatro para mim surgiu de uma forma inesperada. Todas as peças de teatro que eu escrevi até hoje foram encomendas. Eu nunca escrevi uma peça de teatro por minha iniciativa. Mas isso não me incomoda. Eu até prefiro, para ser sincero, porque eu sinto que o teatro precisa mesmo de ser representado. Eu até gosto de ler peças de teatro em livro, mas como autor eu gosto de estar a escrever e a saber que ela vai ser encenada, que vai ser concretizada, que vai ser física. Até porque, na verdade, o texto ganha muito com isso. Sabes? É como quando se escreve um texto para ser cantado. Aquelas palavras, elas, quando depois são cantadas, elas transformam-se, não é? E no teatro isso também acontece. E para mim, essas experiências de teatro têm sido muito interessantes, porque têm sido também aprendizagens. Eu tenho aprendido muito coisas que eu... ou seja, coloco-me logo a fazer coisas que eu não sabia fazer. E na verdade tem sido muito bom. E isso tem sido útil até para, por exemplo, para a escrita de romances. Eu sinto que, por exemplo, os meus primeiros romances, antes de ter escrito teatro, eram muito mais declamativos, eram muito mais... tinham muito menos essa fisicalidade das personagens. A partir do teatro, de alguma forma, as personagens ganharam outro relevo. Vamos dar voz aqui ao pessoal que está no chat. Afonso lê no computador o comentário dos espectadores. Bem, Valéria te pergunta. Cadê? Não, eu pulou aqui. Gente, a gente pula e fica doido isso. O André Leme me pergunta. O que você acha? Ele diz que a respeito das críticas da Igreja Católica às obras de Saramago, em decorrência dos livros Caim e o Evangelho segundo Jesus Cristo. Como é que você encara isso? Eu acho que sabes, eu acho que é uma simplificação, porque na verdade a literatura ela é muito mais vasta do que um sim ou do que um não. E na verdade é claro, se nós formos ler as entrevistas do José Saramago, se nós formos ler as afirmações que ele fazia, essas sim vão muito no sentido crítico, mas as obras literárias, elas permitem sempre uma discussão, e essa discussão ela é sempre necessária. É claro que as questões religiosas elas são bastante complexas, mas a discussão ela é sempre necessária, é sempre vantajosa, ela ilumina sempre, e nessa medida eu acho que é pobre, não é? Essa visão redutora daqueles textos que os condena a ser uma só coisa, quando na verdade eles podem muito, muito melhor ser um pretexto para uma discussão, e uma discussão, a meu ver, é sempre esclarecedora, leva-nos sempre a questionarmos e leva-nos sempre a repensar, se tivermos essa disponibilidade. Zé Luiz, quando eu li o Galvez, foi o primeiro livro que eu li seu,
Aqui no Brasil, nós fomos marcados profundamente, talvez até a década de 70, pela chamada literatura regional. Grande Sertão Veredas, e todos esses livros que falam muito da relação do autor com a sua aldeia. Não sei se Portugal também tem essa comparação, principalmente depois de 70, quando surgiu a chamada literatura urbana, né? E foi fundamental também, essa, principalmente no Brasil, como Marçal Aquino e tantos outros que a gente conhece bem. Você, em determinado momento, não ficou com receio de ser conhecido por um autor como autor regional? Não. Na verdade, eu ainda tenho muito para escrever sobre esse universo. Espero poder fazê-lo, porque eu tenho muito para dizer ainda sobre esse universo, que é um universo que para mim é muito natural. Talvez por ter nascido nele, ter crescido nele, e isso me ter moldado tanto. Muitas vezes, andando por esse mundo todo, eu nunca esqueço essa matriz, sabes? Estrutura-me. Galveias, essa terra que existe, o Alentejo, Portugal, enquanto espaço cultural, são para mim muito importantes. Não como algo que seja superior ao outro. Não considero que a minha cultura é superior à dos outros, mas também não quero pedir desculpas por ela, porque a minha cultura sou eu, não é? E sinto que essa autoestima é saudável também, não é? Quando ela não se tenta sobrepor aos outros, quando ela não tenta se comparar e estabelecer, não é, valorações. O que sinto também é que Portugal, apesar de ser um país com um território tão pequeno quando comparado com o Brasil, partilha realmente um aspecto importante com o Brasil, que é a centralização do território, que aqui, claro, é muito maior, não é? Uma vez que o país é muito maior, porque efetivamente, sabes, eu já vim ao Brasil muitas vezes, e há lugares do Brasil onde eu não consigo ir, porque não existem atividades culturais lá, porque mesmo que eu me ofereça para ir lá, não consigo chegar à conversa com as pessoas, e estamos a falar de cidades de milhões de habitantes, não é? Porque o Brasil efetivamente tem estas cidades que são os seus grandes eixos. Se nós formos assim ao principal, temos Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Depois temos as outras cidades, não é? Como Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, não é? Que também são cidades enormes e que são grandes referências nos seus estados e nas suas regiões. Mas depois temos cidades de 600 mil pessoas que são verdadeiramente periféricas no contexto nacional. E já nem vamos falar nas cidades de 1000 habitantes, como é o caso de Galveias, não é? Que tem 1000 habitantes. Eu sinto que um país, seja ele qual for, equilibrado, não tem essas assimetrias. E muitas vezes esta literatura que fala destas realidades, ela existe porque estas realidades existem. E não existe mais por preconceito, não existe mais por falta de oportunidade, não existe mais porque essas realidades têm dificuldade de chegar ao microfone, não é? Porque efetivamente às vezes há uma certa arrogância urbana de se pensar, essa realidade desse lugar com 1000 pessoas, isso é dos anos 50. Não, é de hoje. E essa realidade existe hoje em Portugal, e existe na Rondônia, existe no Mato Grosso, existe em Minas, existe no estado de São Paulo, existe na verdade em todo o mundo, não é só em Portugal e no Brasil.
porque uma das coisas incríveis que eu me apercebi com esse livro, Galveias, que curiosamente é um dos meus livros mais traduzidos, imagina, esse livro saiu na Tailândia, esse livro saiu na Geórgia, esse livro saiu no Japão, não é? É que quando eu chego à Geórgia, quando eu chego ao Japão, à Tailândia, infelizmente não tive a oportunidade de ir lá apresentá-lo, mas quando eu cheguei a esses lugares, toda a gente me disse: aqui no Japão também há lugares como esse. Aqui na Geórgia também há lugares como esse. E isso é muito impressionante, porque, infelizmente, as pequenas cidades do Japão, elas não comunicam com as pequenas cidades do Brasil. As pequenas cidades de Portugal, elas não comunicam com as pequenas cidades da Rússia. As cidades maiores têm mais facilidade nessa comunicação, porque têm todos os meios, têm a televisão, têm o cinema, têm tudo isso. Mas, na verdade, essa realidade também existe e tem de ser reconhecida não como uma realidade do passado. Eu até acho que, se calhar, grande parte do futuro está nessa realidade, porque esta realidade das grandes cidades, dos grandes subúrbios, em muitos aspectos, traz desequilíbrios e traz infelicidade. Não tem futuro, né? Não sei se tem futuro. Na forma como está a evoluir, parece-me um pouco... Não tem futuro, uma frase. Olha, o Paulo Vieira vai de encontro a uma pergunta que eu Queria te fazer sobre sobre o que você falou sobre a questão do teatro te ensinar a compor outros gêneros. Ele pergunta quais autores Te inspiram no ato de criar. São muitos, sabes? Eu, normalmente, quando eu estou a trabalhar num projeto, seja um romance, seja uma peça de teatro, seja um projeto assim, eu tenho sempre várias referências presentes. Normalmente, leituras, música, certas referências que me ajudam a nortear e que muitas vezes de uma forma mais ou menos misteriosa, ou seja, não é fácil, ou seja, se eu disser esses nomes, nem sempre se estabelece relações diretas, porque aquilo que eu vou buscar a essas obras são às vezes certos aspectos muito específicos, mas que para mim são muito importantes. E isso depende bastante, não é? Depende da obra. Muitas vezes, há pouco estávamos a falar aqui muito ligeiramente do Sepultura e dessa música, que é uma música que eu ouço desde quase criança, pode-se dizer, e que eu sinto que eu tenho uma vocação para a música pesada, sabes? É uma coisa que não é completamente fácil de explicar. Se há um género musical que eu conheço, sendo que isso também é um pouco... É o rock pesado. Fred Melo Paiva, cadê você? Vem cá me ajudar. Desde o black metal sinfónico da Noruega até ao death metal progressivo. Vamos levar ele no bolão depois, gente? Mas já sabes, está pensando nisso, né, Celso? Isto para dizer que muitas vezes, por exemplo, eu tenho referências dentro desse mundo que depois são completamente irreconhecíveis para quem leia os livros. Não é? Tais coisas, elas se incorporam a gente e às vezes elas saem na forma de estilo, você não consegue mais identificar. Não, e o que acontece é que aquilo que eu vejo lá não é literal. Depois eu não transponho de uma forma literal. Porque, vamos ver, no âmbito da música, por exemplo, a música propõe sistemas, propõe estruturas. E essas estruturas, elas, depois quando são traduzidas para um romance, sofrem uma transformação, não é? É como dançar a partir de um poema. Se nós tirássemos aquele poema e ficássemos só com a dança, seria impossível saber que ela tinha alguma ligação com o poema. Qual o livro que você acha que parece mais com rock progressivo, já que você escreve por música? Talvez um romance que se chama Cemitério de Pianos. Sim. Que foi um romance que eu, de uma forma bastante radical, fragmentei. Ele é muito fragmentado.
e muitas vezes tem assim alguns desenvolvimentos que são um pouco até delirantes. Depois você tenta explicar isso, Celso. Bem, vamos então caminhar para o nosso querido encerramento. E, infelizmente, eu queria te pedir para você escolher e ler um poema. Um poema. Nós temos aqui, além Temos aqui esses da dois. casa, temos os dois. José Luiz Peixoto procura um poema em seu livro Retorno à Casa. Eu acho que vou ler um poema que tem que ver com livros, porque estamos aqui numa casa de livros, não é? E eu acho que fica bem a propósito. Este poema diz assim: as estantes são ruas, os livros são casas onde podemos entrar ou que podemos imaginar a partir de fora. Há livros que visitamos e há livros onde vivemos durante certas idades. Conhecemos cada uma das suas divisões, trancámo-nos por dentro. Fomos jovens durante tantos capítulos, mas de repente, um dia, apercebemos-nos de que restavam cada vez menos páginas entre o polegar e o indicador. Então, protestámos contra a morte. Dissemos que os livros de 600 páginas não deviam terminar nunca e logo a seguir identificámos o contrassenso da frase. Essa é a desvantagem de ler livros. Prestamos demasiada atenção às extravagâncias da síntese. Ainda assim, aproveitamos os lucros da nostalgia, estoque infinito de tardes de um verão antigo. Éramos tão jovens e alguém nos acertou com um livro. Olhámos em volta para achar o fantasma que o atirou. Está aí alguém? Quando voltámos ao nosso campo de visão, já estávamos num lugar com parágrafos, a dizer que as estantes são ruas e que os livros são casas, enquanto que os outros, todos eles, diziam que as estantes são estantes e que os livros são livros. Obrigado. Zé, caminhando para o encerramento, eu queria que você falasse um pouco sobre o início. O nosso início sobre esse tempo que a gente está vivendo. Né? Você está vivendo essas reflexões e as transportando para os seus livros. Né? O Regresso à Casa é um exemplo. Mas eu queria que você dissesse e respondesse essa pergunta. Como você está vendo o mundo? Bem, eu acho que neste momento nós estamos a viver circunstâncias realmente excepcionais e acho que temos de ter cuidado para não permitirmos que o nosso olhar aceite todas as extravagâncias. Ou seja, temos de manter presente uma série de princípios, uma série de valores que nos orientem para que nós também não nos percamos no meio não é deste mundo em que muitas vezes nos vêm dizer que não, água é fogo, não, fogo é água, não é? Não, calma, temos de manter algumas certezas dentro desta constante relativização de tudo, temos de manter algumas certezas, em primeiro lugar, sobre nós próprios, e por ser sobre nós próprios também sobre os outros, para conseguirmos, não é, neste momento em que parece que, sabes aquela brincadeira que as crianças fazem quando andam à volta e depois fica tudo, não é? Parece que muitas vezes nos acontece isso e nós temos de arranjar aqui uma forma de não perder completamente e nos conseguir orientar. Eu sinto que este tempo realmente foi um enorme desafio, ainda para mais vivido a esta velocidade da internet e das redes sociais, em que só conta o hoje, o ontem já é muito tarde, o amanhã logo se vê, não é? Temos de manter aqui alguma solidez. Eu, na verdade, acredito muito na leitura. Acredito que a leitura nos permite trabalhar a cabeça para lá do estímulo, para lá
agora aqui, agora ali, agora no outro lado. Porque essa reflexão, essa capacidade de trabalharmos, de nos observarmos e de trabalharmos a nossa cabeça é uma ferramenta fundamental para não nos perdermos de nós próprios. Ainda assim, obviamente, não tenho respostas definitivas, mas sinto que as respostas, sejam elas quais forem, têm de passar por não desistirmos, não é? Dos grandes valores, da solidariedade, do olhar para o outro, o individualismo, como é que se diz? Esta capacidade, ou falta-me uma palavra, é tão horrível quando falta uma palavra. O individualismo absoluto é um engano, não é? E voltamos ao início, porque eu acho que no início também disse isso, não é? Nós existimos com os outros, nós não existimos sozinhos. Esse é um engano absoluto e que sai caro a toda a gente, na verdade. Muito obrigado, meu querido amigo Zé Luiz Peixoto. Para vocês, obrigado por lembrar. Eu queria agradecer a Raíssa Medeiros. A palavra era egoísmo. Egoísmo. Raíssa Medeiros, que fez o trabalho em Libras para a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos. O que eu fiz de errado aí? Fiz certo aí? Agradecer a todos vocês, dizer que mantenham-se seguros, a pandemia não acabou, e encerrar com essa bela reflexão do Zé, dizendo que na leitura a gente pode se encontrar. Muito obrigado.